O Forest Whitaker é um dos atores mais respeitados e admirados da comunidade negra dos Estados Unidos. Ele já marcou a história do cinema com todos os seus feitos e hoje em dia ele serve de muita inspiração para diversos jovens da comunidade americana. E para enaltecer ainda mais os feitos desse grande homem, nesse vídeo aqui vocês vão ficar sabendo da história do Forest Whitaker e descobrir como esse cara simplesmente se tornou uma das maiores estrelas de Hollywood. Então já aqui no começo do vídeo, vocês vão se inscrever aqui no canal, vocês vão deixar o seu like se vocês gostam dos filmes do Forest Whitaker e bora lá começar com esse vídeo. Bom, o Forest Whitaker, ele nasceu em julho de 1961 no estado do Texas, lá nos Estados Unidos, e ele sempre fez parte de uma família muito humilde. Ele cresceu com seus dois irmãos e a sua mãe era uma professora e o seu pai era um vendedor de seguros. Só que ainda criança ele se mudou para a cidade de Los Angeles e foi lá na escola onde ele frequentava que ele começou a ter o seu primeiro contato com o teatro. Só que na adolescência e na infância ele sempre gostou muito de praticar esporte e demonstrava ter muita habilidade. E de todos os esportes que ele praticou, ele se tornou faixa preta em karatê, só que ele realmente demonstrou ter muito talento para o futebol americano. Então durante a sua adolescência ele começou a praticar futebol americano e depois que ele se formou na escola em 1979 ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Universidade Politécnica da Califórnia. E ele ganhou essa bolsa por conta do futebol, porque lá nos Estados Unidos tem muito disso. As universidades elas concedem bolsas de estudos para jovens que demonstram ter muito talento pro basquete ou pro futebol americano. Em troca, esses jovens frequentando a universidade, eles representam a universidade participando de diversos campeonatos. E lá na universidade onde ele estava frequentando, ele começou a se destacar muito entre os jogadores universitários e ele realmente demonstrava ter uma carreira muito promissora como jogador profissional. Só que, infelizmente, o seu sonho acabou depois que ele sofreu uma lesão muito grave e, infelizmente, ele não pôde mais continuar nessa carreira aí de jogador de futebol americano. Então ele acabou não vendo mais motivo para continuar na universidade onde ele representava com o futebol. Só que como ele também tinha ganhado outras duas bolsas de estudos, ele decidiu sair da Universidade Politécnica da Califórnia e se mudou para a Universidade da Califórnia do Sul. E no caso lá ele se formou em 1982 e ele começou a fazer faculdade de música. E ele escolheu essa área porque, como eu disse, lá na escola ele já começou a ter um contato com o teatro e foi nessa outra universidade onde ele se formou que ele começou a de fato ter as suas primeiras aulas de teatro. Ele começou a gostar bastante dessa área e durante o seu período de estudo ele começou a fazer as suas primeiras apresentações, ele começou a participar de alguns musicais e depois de formado ele... o cenário tá caindo. Peraí, deixa eu só arrumar aqui o cenário. Eu não vou parar aqui a gravação porque eu já comecei isso daqui um monte de vezes, eu tô falando bem aqui e eu não vou perder aqui esse ritmo. Bom, vamos lá. Depois que ele se formou, na universidade, ele começou, além de participar de outros musicais, ele começou a também participar de algumas óperas. E foi nessas óperas que um produtor de cinema, ele viu o trabalho do Forest Whitaker, ele gostou muito do que viu e começou a chamar o Forest Whitaker para participar de alguns filmes. Então, assim, abriu as portas para o Forest Whitaker entrar na indústria cinematográfica. O primeiro filme que ele participou foi em 1982, chamado Picardias Estudantis, que no caso era uma comédia adolescente bem besterol, que inclusive tinha dois atores nesse filme que também estavam começando a sua carreira, que era o Sean Penn e o Nicolas Cage. E depois desse filme a gente pode se dizer que o Forest Whitaker ele começou a dar uma decolada na sua carreira, porque depois dessa comédia adolescente ele começou a ser chamado para participar de mais e mais filmes, sempre ali como coadjuvante, obviamente. Só que depois desse filme ele começou a se destacar bastante e ele estava começando a ser reconhecido por grandes diretores, como por exemplo, quando a gente chega em 1986, ele participa do filme A Cor do Dinheiro, que foi um filme que, além de ter um grande elenco, foi dirigido pelo mestre Martin Scorsese. E esse filme ele recebeu algumas indicações ao Oscar, então foi um filme reconhecido no mundo inteiro. Então, principalmente a partir desse filme, foi aonde o mundo conheceu o Forest Whitaker como um bom ator. Então, depois desse filme, ele começou a ser chamado para participar de filmes mais autorais, filmes com
maiores orçamentos e filmes com grandes diretores, como por exemplo foi em 1986 que ele participou do filme Platoon, que é um filme que também foi indicado a diversos Oscars, venceu algumas categorias principais. Eu particularmente não gosto tanto desse filme, eu acho ele um bom filme, eu só não acho essa obra-prima toda que todo mundo fala. Inclusive foi nesse filme que o Forest Whitaker ele se dedicou bastante, ele interpretou um soldado, então ele teve que ganhar muita massa muscular para viver o seu personagem. E já no ano seguinte ele participou de um outro filme muito aclamado pela crítica, que foi o filme Bom Dia Vietnã, que foi um filme protagonizado pelo Robin Williams e foi lançado em 1987. E por esse filme a sua atuação foi novamente muito elogiada, e para fechar ali os anos 80 com chave de ouro, ele participa do filme Pássaros em 1989, que foi um filme dirigido pelo Clint Eastwood, participou do Festival de Cannes, e foi lá no Festival de Cannes que o Forest Whitaker ganhou o prêmio de melhor ator, que inclusive o Festival de Cannes é um dos festivais mais prestigiados e importantes da história do cinema, e foi principalmente depois de ganhar esse prêmio nesse grande festival que o Forest Whitaker, assim como o Denzel Washington naquela época, ele começou a ser um ator muito, como que eu posso dizer, muito admirado, porque ele, além de participar de grandes filmes, ele era um ator muito admirado por esse lado artístico dele. Então quando ele entra ali nos anos 90, ele já se torna esse ator muito admirado. Então ele participa de um filme que marcou bastante os anos 90, principalmente ali para a comunidade negra, que é um filme chamado Ghost Dog, que foi lançado em 1999. Esse filme ele já se tornou um clássico para essa comunidade, e inclusive é nesse filme a gente consegue ver um pouco das habilidades do Forest Whitaker com o karatê. E também foi nos anos 90 onde o Forest Whitaker ele começou a decidir explorar outras áreas da indústria cinematográfica, pois foi nos anos 90 que ele decidiu se tornar produtor e diretor de cinema. E o primeiro filme que ele dirigiu foi em 1995, um filme chamado Falando de Amor. E o segundo filme que ele dirigiu foi lançado em 1998, chamado Quando o Amor Acontece. E depois disso, o Forest Whitaker ele se tornou um ator tão admirado pela comunidade negra que essa admiração ela se propaga até os dias de hoje. É tanto que tem um grupo de rap chamado Migos, que eles lançaram uma música em 2015 com o nome do ator. Então você observa aí a representatividade que esse ator tem para a comunidade negra até os dias de hoje. E quando a gente entra nos anos 2000, ele participa de um suspense que eu adoro, eu acho um dos melhores suspenses que eu já vi em toda a minha vida, chamado O Quarto do Pânico, que foi um filme protagonizado pela Jodie Foster e tem até a Kristen Stewart ainda criança nesse filme. Então se vocês não assistiram, eu super recomendo, e foi em 2005 que ele dirigiu o seu terceiro filme, um filme chamado A Filha do Presidente, que se você analisar um pouquinho esse filme, não é um filme que você diria ali que tem a cara do Forest Whitaker. Inclusive esse é um filme, um clássico da sessão da tarde, principalmente quem tem mais ou menos ali a minha faixa de idade, que é mais ou menos ali de 20 a 25 anos, com certeza já viu esse filme passando diversas vezes na sessão da tarde, só que ele realmente ganhou muito destaque quando chegou em 2006, porque foi em 2006 que ele protagonizou o filme O Último Rei da Escócia, que no caso foi um filme que deu um bom resultado nas bilheterias, foi um filme muito aclamado pela crítica, e foi por esse filme que ele ganhou algumas premiações muito importantes, como por exemplo, ele ganhou um BAFTA, ganhou o Globo de Ouro, e pela primeira vez ele foi indicado ao Oscar na categoria de melhor ator. E ele venceu essa categoria de melhor ator, se tornando o quarto ator negro a vencer nessa categoria. Só que aí depois disso o Forest Whitaker ele começou a corriqueiramente participar ali de outros filmes, inclusive ele participou de um filme com o Keanu Reeves que eu gosto muito, chamado Os Reis das Ruas. O nome desse filme eu não vou lembrar, mas eu vou colocar a imagem desse filme e o nome aqui certinho para vocês. Só que aí ele realmente voltaria a ter muito destaque somente em 2013, quando ele participou e protagonizou o filme O Mordomo da Casa Branca, que foi um outro excelente filme, muito aclamado pela crítica, deu muitos resultados nas bilheterias e estava sendo indicado a diversas premiações importantes no mundo todo. Inclusive foi por esse filme que o Forest Whitaker ele ganhou uma outra
outra indicação ao SAG Awards, e só que ele acabou não vencendo, e por esse filme ele estava até se cogitando uma outra indicação para ele no Oscar, só que isso acabou não acontecendo. E depois desse filme ele corriqueiramente sempre vem voltando aí em grandes produções, sempre como coadjuvante, como por exemplo em 2016 ele participou do filme A Chegada, que é uma das melhores ficções científicas que eu já vi em toda a minha vida. Depois ele participou do filme Rogue One de 2017, que faz parte da franquia Star Wars, e ele participou do filme Pantera Negra em 2018, que foi a sua última participação aí de fato em um grande blockbuster, e foi por esse filme do Pantera Negra que ele ganhou um prêmio do SAG Awards, porque essa premiação tem uma categoria de melhor elenco, onde todos os atores do filme são prestigiados. E depois desse filme ele protagonizou uma série em 2019, uma série chamada calma aí que eu vou acertar o nome, Godfather of Harlem, que com certeza eu pronunciei errado aí. Quem é professor de inglês ou quem entende um pouquinho mais de inglês vai saber que eu pronunciei errado, mas o nome vai estar aparecendo aqui embaixo para vocês. E é uma série que já tem 2 temporadas e a terceira temporada já foi confirmada, só que enquanto essa terceira temporada não chega, o Forest Whitaker ele continua sendo enaltecido como um grande ator, tanto que agora em 2022 ele foi homenageado no Festival de Cannes por toda a sua carreira, e foi uma homenagem que eu achei muito legal. Inclusive foi depois dessa homenagem que eu me inspirei para vir aqui fazer esse vídeo. E o Forest Whitaker ele também é um ator muito conhecido por participar de diversas organizações que ajudam ali a defender os direitos dos animais, prestam assistência para adolescentes que foram vítimas de abuso. E, inclusive ele é um ator que tem aí diversas outras organizações e faz parte até da Unesco, e um grande ator e grande ser humano que o Forest Whitaker ele merece o seu like aqui nesse vídeo, ele merece a sua inscrição aqui nesse canal, e deixa aí o que vocês acharam sobre esse vídeo, que eu vou adorar saber, e deixa aí também nos comentários quais são os próximos atores e diretores que vocês querem que eu venha aqui no canal e conte a história deles para vocês. Não se esquece também de seguir o Diário do Cinema em todas as nossas redes sociais, o link de todas as nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.